Estamos de volta com o debate entre os principais candidatos à Prefeitura de Jacareí. É uma realização da TV Band Vale com o apoio do jornal O Vale. Neste bloco, o candidato pergunta para candidato com respostas, réplicas e tréplicas. A ordem foi definida previamente por sorteio. Quem começa perguntando é o candidato Sérgio Coutinho, Foguinho, do Patriota. Para quem vai a pergunta, candidato? Isaías Santana. Isaías Santana. Por favor, eu peço que os dois se posicionem aqui aos púlpitos do meu lado esquerdo para a gente iniciar o rally de perguntas. 30 segundos para a pergunta do candidato Sérgio Coutinho. Candidato, o senhor tenta a reeleição e passou o seu mandato todo justificando o que o senhor prometeu em campanha e não cumpriu. No início, o senhor disse que assumiu uma dívida na prefeitura no valor de 205 milhões. Eu gostaria de saber qual é a dívida atual hoje que o senhor vai deixar para o próximo gestor. 1 minuto e 15 segundos para a resposta, candidato. Obrigado pela pergunta, candidato. Olha, existem duas coisas técnicas difíceis de serem explicadas. A primeira é dívida consolidada fundada, que são aquelas obrigações acumuladas durante diversas gestões, referente ao INSS, referente ao IPMJ, referente aos empréstimos de vários governos. Isto, a lei federal, a lei de responsabilidade fiscal, define que nós podemos ter, o município pode ter até 120% da sua receita corrente líquida. O município de Jacareí está em 42%, ou seja, nós ainda temos 80% de capacidade de gerar dívidas para os grandes investimentos. O que não pode ter é dívida para custeio. E existe uma outra dívida que se chama restos a pagar. Isto é apurado a cada final de ano para ver daquilo que foi gasto durante o ano se tem dinheiro para pagar nos 3 primeiros meses do ano seguinte. Posso assegurar o candidato Foguinho. A partir de janeiro e fevereiro e março será possível pagar todas as dívidas que não forem pagas este ano. 45 segundos para a réplica, candidato. O candidato não respondeu a minha pergunta. Ele justificou dizendo que assumiu a prefeitura com dificuldades, pagou 85 milhões para resgatar o crédito e agora criou um rombo dentro da prefeitura municipal. Hoje, nós temos a informação que a dívida chega a 378 milhões de reais. Isso sem contar IPMJ, sem contar Santa Casa, dívidas trabalhistas e o empréstimo irresponsável que ele fez, que não vai pagar um centavo desse empréstimo. Chega um total, ultrapassa 800 milhões de reais. Isso é uma falta de respeito, uma falta de responsabilidade com os cofres públicos. 30 segundos para a tréplica. São dados equivocados. Tudo isso é controlado pelo Tesouro Nacional. Qualquer cidadão tem acesso. Amanhã eu divulgarei em minhas páginas todos os dados atualizados. O que eu posso assegurar para você, cidadão, é que Jacareí hoje é nota B no Tesouro Nacional. Eu peguei C, elevamos para A, mantivemos a nota B em toda a nossa gestão. Não há nenhum descontrole nas finanças de Jacareí. Fique sossegado, candidato. Se eventualmente você for eleito, em janeiro você terá condições de Tempo fazer... esgotado, candidatos. Muito obrigado. Peço que retornem aos seus lugares com o uso das máscaras, por favor. Agora o candidato Fernando Capelli. Para quem vai a pergunta, candidato? A pergunta vai para o Marco Aurélio. Marco Aurélio, por favor, peço que o candidato venha aqui aos púlpitos do meu lado direito. Qualquer um dos dois púlpitos podem ser utilizados para a gente sequenciar, enquanto a gente faz a higienização dos púlpitos aqui ao lado esquerdo. Candidato Fernando Capelli, 30 segundos para fazer a sua pergunta. Estamos com a crise sanitária e, portanto, uma demanda reprimida na saúde e também na iminência de uma segunda fase da Covid. O que fazer na saúde com essa situação? 1 minuto e 15 segundos, candidato. Candidato, nesse tempo de pandemia, é fundamental que a Prefeitura faça uma testagem em massa. A atual Prefeitura recebeu mais de 30 milhões de recursos para o Covid, mas não foi feita a testagem em massa. Com a testagem em massa, você consegue verificar na cidade onde são os principais pontos de problema com a Covid, onde estão os maiores focos. E outra coisa, perceber aquelas pessoas que às vezes são assintomáticas, mas que testam positivo. E essas pessoas, ao terem aí o cuidado da Prefeitura, você consegue fazer um bom controle da pandemia.
No estado de São Paulo, a cidade de Araraquara, que é governada pelo prefeito Edinho, do PT, ela é destaque no Brasil, foi inclusive matéria na França por causa desse controle que foi feito. E mais, fazer com que a saúde volte a ter os medicamentos em dia, fazer com que a fila das cirurgias ande, fazer com que a fila das pessoas que estão aguardando um atendimento de especialista ande, porque tudo isso também está congestionado e a saúde de Jacareí hoje pede socorro. Você pode ter certeza, a gente voltando para a Prefeitura, a nossa experiência com a saúde será aplicada para que essa situação que hoje está se reverta nos 3 primeiros meses da nossa gestão. 45 segundos para a réplica, candidato. Sou de Jacareí, inclusive nasci na Santa Casa. Vou reestruturar e investir na Santa Casa com melhorias, tem espaço suficiente para isso. Os funcionários que irão fazer a gestão, que já presta um serviço por excelência, o maior patrimônio, inclusive, da Santa Casa, os funcionários. Vou sanear a Santa Casa, assumo compromisso e responsabilidade com o apoio do governo federal, a partir do saneamento da Santa Casa, que são dívidas fiscais e trabalhistas, construir, através de parcerias público-privadas, o tão sonhado e esperado Hospital Municipal. Esse é meu compromisso com o munícipe para atender a demanda reprimida. Tempo esgotado, 30 segundos para a tréplica, candidato. Eu fico muito contente com essa resposta, porque é a questão da valorização dos funcionários da Santa Casa. Eu acho que não tem ninguém em Jacareí que não tenha tido uma passagem pela Santa Casa. São pessoas extremamente dedicadas àquela entidade, mas que, infelizmente, têm muitas dificuldades. O atual prefeito tinha feito a proposta de que faria um pronto-socorro na Santa Casa, não foi feito. E nós vamos valorizar tanto a Santa Casa quanto os funcionários que permanecerão como funcionários da Santa Casa. Ok, candidatos, obrigado pela participação. Peço que retornem aos seus lugares com o uso das máscaras, por favor. Candidato Isaías Santana é o próximo a perguntar. Para quem vai a pergunta, candidato? Arildo. Para o candidato Arildo Batista, peço, por favor, que o candidato venha e se posicione aqui também no púlpito ao lado esquerdo, que está higienizado, e assim a gente faz a higienização dos púlpitos aqui do outro lado. O candidato Isaías Santana tem 30 segundos para fazer a pergunta. Candidato Arildo, nos anos de 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, do ex-prefeito Marco Aurélio, ele teve suas contas com parecer contrário ao Tribunal de Contas e a principal razão foi não ter aplicado os recursos necessários na educação. Você que esteve nesse governo e era vereador na sequência quando apreciou essas contas, pode nos esclarecer por que não foi aplicado no ensino fundamental? 1 minuto e 15 segundos, candidato. Bom, lembrando que eu comecei a ser vereador em 2013 e muitas dessas contas passaram pelo crivo da Câmara. E há uma questão que é muito importante para nós todos aqui que queremos ser prefeitos, que muitas vezes a avaliação do Tribunal de Contas, ela não é técnica, ela é política. Infelizmente, dependendo de quem está lá, de quem é o prefeito, o mesmo peso que se dá numa cidade não é o mesmo que se dá na outra. Portanto, eu quero aqui dizer o seguinte, eu acompanhei muito bem esse trabalho e reconheço que alguns dos pontos que foram apontados aqui pelo nobre candidato fazem sentido sim, até porque uma coisa é você errar uma vez, errar duas, aí quando você começa a errar 3, 4, fica difícil. Inclusive no último julgamento das contas, eu fiz questão de pautar essa questão. Não dá para você continuar cometendo o mesmo erro durante vários anos. Portanto, eu quero deixar muito claro que tem que ter precisão na aplicação dos valores e isso é muito fácil de fazer quando você tem um controle eficaz. Por isso que no nosso plano de governo, nós temos 3 pontos: a transparência, a eficiência e a participação popular. 45 segundos para a réplica. Olha, é muito simples. Você tem que pegar o que arrecada 25% em educação, uma conta matemática. Em 4 anos, o ex-prefeito Marco Aurélio não aplicou. Somando toda essa diferença, ano por ano, dá em valores atualizados de 20 milhões, que ele não aplicou na educação. 5 creches,
6 creches, dependendo do tamanho da creche. Se ele tivesse aplicado, em 2008 já não teria nenhuma criança sem creche. Nós só conseguimos isso na cidade de Jacareí em 2020, graças às 8 creches que eu construí. Se nós tivéssemos aplicado esse dinheiro na educação, como manda a Constituição, em 2008 não teria mais nenhuma criança sem creche. Lamento. 30 segundos para a tréplica. Nosso plano de governo, ele tem como prioridade atuar com o professor, que é o elemento principal para a transformação de uma sociedade. Quando você tem um professor motivado, respeitado, você vai ter qualidade no ensino. Portanto, professores podem ter certeza. Eu, quando prefeito, terei com vocês como parceiros da nossa cidade. Iremos formar uma sociedade muito mais preparada para enfrentar os desafios do dia a dia e do futuro. Ok, obrigado, candidatos. Eu peço que o candidato Arildo agora venha aqui para o lado direito, que é a sua vez fazer a pergunta. Para quem vai a pergunta, candidato? Perdão. Para quem vai a pergunta? Fernando Capelli. Fernando Capelli, por favor. Candidato Fernando Capelli, peço que o senhor se posicione lá no púlpito do lado direito da bancada aqui principal, já que esses púlpitos já estão higienizados e agora é feita a higienização dos púlpitos do lado esquerdo. Essa é a regra aprovada anteriormente. 30 segundos para a pergunta do candidato Arildo Batista. Candidato, é notório que as multas que estão sendo aplicadas na nossa cidade através dos radares e das câmeras, elas não estão sendo enviadas para os infratores. Não houve, da parte da Prefeitura, uma comunicação prévia, até porque no próprio trabalho do atual governo, dizia-se que ia se fazer um trabalho intenso de educação e preparação. Isso não foi feito. Como será o seu projeto para o trânsito na nossa cidade? 1 minuto e 15 segundos, candidato. Eu farei uma revisão contratual com o COI. Eu realmente estive presente na Polícia Militar através de dados estatísticos. Eles me encaminharam, falaram que eu poderia procurar isso no portal da transparência. Não tem dados absolutos, dados concretos. Acho que se realmente isso que você falou estão sendo reprimidas as multas com o intuito, o cunho eleitoral de que essas multas não cheguem durante a eleição e assim possa iludir e deixar o eleitor confuso, essas multas poderão chegar de uma forma abrupta após a eleição e assim, eu eleito, terei que fazer uma revisão contratual. Inclusive, em uma última entrevista foi falado que existiam 173 radares funcionando, alguns através da associação comercial. Também procurei esses dados estatísticos, não achei. Eu acho que teria que haver realmente, então, uma revisão contratual desse contrato com o COI. 45 segundos para a réplica. Transparência é um ponto fundamental em qualquer administração pública. Nós iremos fazer uma revisão na quantidade de radares que nós temos na cidade e iremos trabalhar os agentes de trânsito para que eles sejam agentes educativos, orientativos e não somente punitivos. Motorista de Jacareí, pode se preparar. Depois das eleições, você vai receber um pacote de multa. Não que eu defenda o infrator, mas eu acho que isso é falta de respeito com o cidadão da cidade, porque não terá tempo para fazer os recursos dessas multas. Infelizmente, esse governo trata o nosso cidadão, os nossos motoristas, dessa forma. Ok, 30 segundos para a tréplica. Se isso realmente acontecer, o eleitor vai ser enganado. Eu acho que esse não é o propósito da democracia, é sim realmente a transparência. O propósito da minha candidatura é realmente a transparência, um governo compartilhado com o munícipe. Eu quero, na minha administração, estar trazendo um munícipe para desfrutar dos benefícios da gestão pública. A gestão pública, o recurso público, ele está sim para beneficiar o munícipe. Ok, candidatos, muito obrigado. Por favor, peço que retornem aos seus lugares com o uso das máscaras, que é muito importante. Candidato Marco Aurélio, para quem vai a pergunta? Fernando da Ótica. Fernando da Ótica, por favor, candidato. Peço que o senhor se posicione aqui nesse primeiro púlpito para que a gente possa dar sequência. Eles estão higienizados. 30 segundos para a pergunta do candidato Marco Aurélio. Candidato, quando eu assumi a prefeitura, em 2001, havia uma crise financeira, econômica muito grande. E com muito trabalho a gente conseguiu fazer Jacareí ter seu desenvolvimento, desenvolvemos o centro, a praça, os asfaltos, e sim, melhoramos a vida da cidade e saneamos toda a prefeitura.
Mas agora, em 2021, nosso problema será o emprego. Essa crise do emprego. Como é que o senhor pensa em tratar este problema, caso seja eleito? 1 minuto e 15, candidato. Marco Aurélio, eu como comerciante, eu entendo as dificuldades que o comércio vem enfrentando. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos fortalecer o comércio da nossa cidade. Não só o comércio do centro, mas também os comércios do bairro. Porque o comércio do bairro é muito importante a gente fortalecer. Fortalecendo esses comércios, nós vamos gerar novos postos de trabalho, dando oportunidades para os jovens e para os desempregados. O nosso governo ele vai funcionar para que a gente possa diminuir o número de desempregados. E também a proposta que nós temos é o quê? É colocar uma concorrente para concorrer com a JTU. Vamos dar oportunidade para as vans, regulamentar o transporte alternativo. Com isso, nós vamos dar também postos de trabalho para essas pessoas. E essas vans atenderão os bairros mais altos da cidade e também os bairros mais longe da cidade. No nosso governo, nós vamos jogar a favor da população. Nós não seremos um governo que vai fazer o jogo de compadre e comadre com a JTU. No nosso governo, você vai ser respeitado, porque eu sei o tanto que as famílias têm sofrido na nossa cidade por conta do quê? Por conta das mazelas do atual governo. Então, contem comigo, nós somos republicanos, republicanos é 10. 45 segundos para a réplica. Fernando, eu quero aproveitar essa oportunidade e prestar minha solidariedade a você, porque no último debate eu achei que o prefeito foi extremamente desagradável com a sua pessoa e com os demais candidatos. É uma agressividade que não cabe na pessoa de quem se diz prefeito da cidade. Inclusive, eu convidei para fazer uma live para a gente debater, porque, veja, na pergunta anterior, ele fez tantas colocações de quantas rejeitadas. Se fosse tudo isso, eu nem podia ser candidato. Minha candidatura está homologada, está aprovada. Tem conta que foi votada na Câmara, está sob júdice. O Educa Mais Jacareí, você de Jacareí sabe o quanto a gente investiu na educação. 10 segundos. E o Educa Mais Jacareí foi chamado pelo atual prefeito de elefante branco. Ou seja, meu amigo, investir na educação foi prioridade no nosso governo. Infelizmente, com essas mentiras que são ditas... 30 segundos para a tréplica, candidato. Marco Aurélio, esse governo é perseguidor. Ele perseguiu mais de 400 funcionários públicos. A gente sabe, esse governo, eu não sei do que ele está com medo. Nós queremos fazer com que a nossa cidade seja conhecida como uma cidade segura e deixe de ser conhecida como terra da multa. Nós não aguentamos mais tanto radar na cidade. E ainda, por sinal, agora não estão mandando a notificação para casa das pessoas que vão ser pegas de surpresa. Por isso eu peço seu voto. Vote 10. Fernando da Ótica. Ok, candidatos, obrigado. Obrigado. O Fernando da Ótica agora faz a pergunta. Para quem, candidato Fernando? Eu quero fazer a pergunta para o Will Mendes. Will Mendes, eu só peço que o senhor agora venha para o lado direito, os púlpitos estão higienizados, para que a gente possa higienizá-los deste lado. Por favor, candidato Will Mendes, pode se posicionar para participar do rally de perguntas. O candidato Fernando da Ótica tem 30 segundos. Will Mendes, ao longo desses 4 anos, a gente sabe que o prefeito atual ele não conseguiu dar conta da capina, da varrição da cidade. Esse prefeito atual ele entregou os uniformes das crianças atrasado, frustrou as crianças e as famílias, os pais dessas crianças. Nós sabemos que no esporte foi a pior gestão de Jacareí. Já teve, não conseguiu comprar uma bola para o pessoal jogar a bola. Então, o senhor acha que ele deve ter mais 4 anos para governar? 1 minuto e 15 para a resposta, candidato. Bom, Fernando, na questão da limpeza pública, nós queremos fazer parcerias com a iniciativa privada, pois não existe um plano hoje na prefeitura para fazer esse serviço. Nós podemos fazer a parceria para que eles cuidem das nossas praças e parques. A prefeitura não tem nenhum programa para isso. E quanto à educação, assim como o candidato do PT, que também não soube administrar o orçamento da educação, que no final tinha que ficar comprando prédios públicos para cumprir o orçamento de 25%. O prefeito atual fez a mesma coisa, comprando o prédio de Elvira, pagando mais de 2 milhões de reais e não fazendo nada, deixando o prédio apodrecer. Inclusive, o Tribunal de Contas já contestou isso. Nós vamos utilizar aquele prédio para entregar para a população, fazer atividades culturais, esportivas e educativas. Afinal, é um dinheiro da educação. Eu quero dizer também que na educação nós temos o plano de educação bilíngue e também aumentar os horários das creches. Afinal, a maioria dos pais e mães saem a partir das 5, 6 horas da tarde e a creche vai até as 4 horas. Nós vamos também incrementar e aumentar o número de escolas com tempo integral. No esporte, nós temos que tratar o esporte sem ser como lazer, mas também como saúde e também educação. Esporte pode ser até profissão. Nós vamos investir no esporte como tratamento a doenças também. 45 segundos para a réplica, candidato. Você que está nos assistindo,
Conte comigo, no nosso governo nós vamos dar a isenção do pedágio para os veículos com placa de Jacareí. Esse pedágio atravancou todo o crescimento da cidade. Eles dizem que não tem jeito de dar isenção, mas tem jeito sim, é uma mentira. O que falta é vontade política e falta também respeito com as famílias. No nosso governo, você terá a isenção do pedágio. Seguiremos o mesmo exemplo de Pindamonhangaba, que já dá a isenção de pedágio para os moradores de Pinda. Nós somos republicanos, republicanos é 10. 30 segundos para a tréplica, candidato. Bom, na questão ambiental, eu quero dizer para vocês, cidadãos de Jacareí, que nós vamos fazer o plano de arborização, que o governo não teve coragem de fazer. A administração do PT acabou com as árvores da cidade, cortou todas as árvores da Robarão, acabou com as árvores do Parque dos Eucaliptos, nós vamos colocar isso em prática. E também vamos fazer o canil municipal, pois não sei se você sabe, a prefeitura hoje leva uma multa de R$1.000 por cada animal abandonado que é denunciado no MP. E o prefeito não está pagando essa dívida. Vai ficar para o próximo gestor e nós vamos fazer. Ok, candidatos, muito obrigado pela participação de vocês. Candidato Will Mendes, agora pelo cruzamento, o senhor é quem faz a pergunta e ela deve ser feita para a candidata Suzete. Eu peço, por favor, que a professora Suzete venha aqui e depois a professora Suzete vai fazer a pergunta para o candidato Sérgio Coutinho. E assim todos perguntam e respondem uma vez nesse bloco, conforme acordo previamente. 30 segundos para a pergunta do candidato Will Mendes à candidata professora Suzete. Suzete, Jacareí foi abarrotada pela questão da pandemia. O comércio está em frangalhos. Eu gostaria de saber de você qual é o plano que você tem para o desenvolvimento econômico da cidade. Qual a cidade sofreu com os desmandos do prefeito, orientado pelo seu governador João Dória. 1 minuto e 15, candidata. Na pandemia, os que mais sofreram foram os micro e pequenos empresários. Esses que precisam de investimento e vão ter todo o nosso apoio. Nós vamos, inclusive, investir na capacitação dos trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo das mulheres, que são as primeiras a perder emprego. Vamos criar um plano de obras públicas para gerar emprego e fazer concurso público. Acabar com os cargos comissionados que tiram o trabalho dos funcionários da cidade, que poderiam entrar por concurso público com carteira assinada e esses cargos são usados para empreguismo dos políticos. E nós queríamos também lembrar que a pandemia não acaba agora, então nós temos que cuidar muito e cobrar das grandes empresas e multinacionais a manutenção dos postos de trabalho dos trabalhadores e impedir que elas peçam fechamento, porque está na hora das grandes empresas darem sua cota de sacrifício, darem o troco a Jacareí, que sempre lhes deu toda a isenção, todo o apoio. Ok, 45 segundos para a réplica, candidato. Bom, o prefeito Isaías, nesses 4 anos, não conseguiu trazer uma empresa para a cidade. Nós temos um plano de desenvolvimento para que gere emprego rápido e renda rápida para você que quer trabalhar. E nada de inventar a roda. Vamos apenas copiar bons exemplos, assim como nossa cidade vizinha, onde você abre uma empresa em até 24 horas. Vamos permitir que você tenha a possibilidade de ter 2 CNPJs no mesmo endereço, o que hoje não é possível. Fazendo a questão do compartilhamento de empresas, que já é muito conhecido como coworking. Também vamos incentivar a agricultura local. Jacareí está numa posição vexatória de 428 no estado de São Paulo. Nós precisamos e temos um potencial para abastecer Jacareí, São José dos Campos, inclusive a Grande São Paulo, gerando renda e trazendo mais saúde para as pessoas, que o alimento é mais fresco. 30 segundos para a tréplica, candidata. O candidato só se esqueceu de falar das grandes empresas, das multinacionais, para quem o atual governo ficou de joelhos na pandemia e não exigiu nada, nenhuma contrapartida. Essas empresas que fizeram doações, mas não deixaram os produtos do seu lucro na nossa cidade. Porque o candidato tem experiência com as grandes multinacionais, né? Viajou para fora e defende eles. E aqui nós vamos fazer primeiro isso, defender a manutenção do emprego dos trabalhadores e trabalhadoras. Ok, candidata, muito obrigado. Eu peço que o candidato Will volte ao seu lugar. Candidata, a professora Suzete, por favor. Agora a senhora faz a pergunta para o candidato Sérgio Coutinho. Só precisamos mudar de lado, de acordo com as regras sanitárias. Pode ser nesse púlpito, sim, está higienizado. Por favor, o candidato Sérgio Coutinho. Isso, a ordem não há problema, perfeitamente. Vocês posicionados, a gente então passa a contar o tempo. Professora Suzete, do PSOL, tem 30 segundos para fazer a pergunta ao candidato Sérgio Coutinho. Candidato, em entrevistas, o senhor sempre alega não conhecer a realidade do município e condiciona tudo ao período de transição, que dessa vez vai ser bem curtinho, né? Como o senhor pretende enfrentar a JTU, empresa que manda na cidade há mais de 50 anos? 1 minuto e 15 segundos para a resposta.
Candidata, como eu venho dizendo, nós precisamos ter muita responsabilidade, respeito e comprometimento com o munícipe. A JTU, nós sabemos que tem um contrato que vai até 2027. Eu preciso ter autonomia para sentar e discutir esse contrato. Nós vamos rever o contrato. Nós sabemos que a JTU cobra um valor da passagem e nós entendemos não ser um valor justo. Então eu quero saber se o valor que está sendo cobrado é o valor real. Eu não quero saber de aditivo no contrato. Outra coisa que nós vamos rever também é a questão do atendimento. Tem alguns bairros na cidade que nós sabemos que tem uma linha no período da manhã, uma linha no período da tarde. Não atende à necessidade. Se a empresa não conseguir suprir essa necessidade do povo, com certeza nós vamos abrir, expandir esse serviço, até dando a oportunidade do transporte alternativo. Então, nós precisamos levar isso para o jurídico também, discutir junto ao jurídico para saber se é possível. Mas, com certeza, nós vamos governar para o povo, não para a empresa. 45 segundos para a réplica, candidata. Candidata, é preciso firmeza para examinar esse contrato com lente de aumento. Dar início imediatamente ao processo de municipalização do transporte de Jacareí. Chega de JTU. Nós vamos municipalizar o transporte, que é a maior reclamação do povo da nossa cidade. Vamos reduzir as tarifas e melhorar os serviços. Nós vamos intervir de modo a atender os bairros que têm maior dificuldade com o problema de horário, como Veraneio Ijau, Veraneio Irajá e outros que reclamam da falta de ônibus. E, em seguida, judicializar, processar a JTU, esses parceiros dos governos, tanto do PT quanto do PSDB de Isaías, e responsabilizá-los pelas Tempo esgotado, candidata. Obrigado. 30 segundos para a tréplica do candidato Sérgio. Vejam a falta de coerência. Há pouco tempo atrás, a JTU entrou em greve e fez com que passageiros descessem no meio da linha, caminhando até o seu serviço. Isso a gente não pode aceitar, porque uma coisa é o contrato da JTU com o funcionário e outra coisa é o contrato com a prefeitura. Então, no nosso governo, isso não vai acontecer. Nós vamos, com certeza, ter um olhar mais crítico para o contrato e fazer com que a empresa cumpra o contrato a rigor. Sim. Tempo esgotado. Obrigado, candidatos. Peço que retornem aos seus lugares com o uso das máscaras, por favor, candidato e candidata. Eu agradeço. Assim nós terminamos o rally de perguntas deste segundo bloco. Nós vamos para mais uma parada. O debate entre os candidatos à Prefeitura de Jacareí retorna depois do intervalo comercial Eleições 2020. Olho no candidato, olho no voto.